Olá! Hoje vamos mergulhar numa decisão que, olha, mudou o cenário do ativismo no Brasil. É o tema 837 do Supremo Tribunal Federal. A gente vai entender a resposta que o STF deu para uma pergunta super complexa. Quando uma campanha de boicote organizada por ativistas deixa de ser liberdade de expressão e passa a ser um ataque ilegal? Pode ter certeza, essa decisão redefiniu as regras do jogo. A questão que bateu às portas do STF foi exatamente essa. Pensa na situação. Uma ONG lança uma campanha pedindo para os patrocinadores de um evento pararem de dar dinheiro, alegando que ali acontecem práticas antiéticas. Isso é um protesto legítimo protegido pela Constituição ou já é difamação, um ataque à reputação? Onde é que a gente traça essa linha? E o Supremo de fato deu uma resposta contundente. Uma resposta que virou regra obrigatória para todos os juízes do país. Então vamos juntos desvendar os detalhes dessa decisão para entender o que ela significa, na prática, para o ativismo, para as empresas e para o debate público no Brasil. Para organizar nossa análise, a gente vai seguir 5 passos. Primeiro, vamos entender a controvérsia que existia antes. Depois, o caso específico que foi o estopim de tudo. Na sequência, a gente detalha a solução do STF, os impactos práticos dessa decisão e, por fim, uma crítica bem interessante que dividiu os próprios ministros. Para a gente ter a dimensão da importância do tema 837, primeiro a gente precisa olhar para trás. Antes dessa decisão, o cenário jurídico para o ativismo no Brasil era, para dizer o mínimo, bastante incerto. O problema todo nascia de um verdadeiro choque de gigantes. 2 direitos fundamentais batendo de frente. De um lado, a liberdade de expressão, garantida pela Constituição, que protege o direito de criticar e protestar. Do outro, a proteção da honra, que defende a reputação de pessoas e empresas. Sem um critério claro do STF, o que acontecia? Juízes por todo o Brasil decidiam de formas completamente opostas, criando uma insegurança jurídica enorme. E essa imprevisibilidade toda gerava o que a doutrina jurídica chama de efeito inibidor, ou, no termo original, chilling effect. É simples. Com medo de processos caros e demorados, muitos ativistas e ONGs acabavam recuando, deixando de fazer campanhas importantes. Isso acabava silenciando o debate público. Era por isso que uma uniformização do STF era tão necessária. E essa uniformização tão esperada veio a partir de um caso bem concreto e bastante polêmico, por sinal. Essa frase o epicentro da disputa. Uma afirmação forte, direta, usada por uma ONG de defesa animal, o Projeto Esperança Animal, o PEA. Foi o slogan de uma campanha que escalou até chegar no tribunal mais importante do país. Então vamos aos fatos. Em 2007, essa ONG lançou a campanha online, denunciando supostos maus-tratos e pedindo ao público para pressionar os patrocinadores do famoso Rodeio de Barretos. A organização do evento, os Independentes, não gostou nada e processou a ONG. E o Tribunal de Justiça de São Paulo deu razão a eles, entendendo que a campanha passava dos limites e determinou sua restrição. Foi contra essa decisão que a ONG recorreu ao STF. E aqui chegamos ao coração da nossa análise. Como foi que o Supremo Tribunal Federal resolveu essa tensão toda? Bom, o primeiro argumento forte do STF, muito bem destacado no voto vencedor do ministro Alexandre de Moraes, foi de que a decisão do TJ de São Paulo era, na prática, censura prévia. E a nossa Constituição é radicalmente contra qualquer tipo de controle antes da publicação. A regra é cristalina, a expressão é livre. Eventuais abusos são punidos depois, nunca antes. A Corte também atacou de frente aquele efeito inibidor que a gente já mencionou. Permitir que a simples ameaça de um processo judicial silencie críticas sobre temas de interesse público seria um golpe duro na nossa democracia. A decisão buscou, então, blindar esse espaço vital para o debate social. Mas então, quer dizer que o ativismo ganhou um passe livre para falar o que quiser? Não, de jeito nenhum. E aqui está o pulo do gato da decisão. O STF estabeleceu um critério bem rigoroso para responsabilização. Só é possível punir a campanha se for comprovada de forma inequívoca a má-fé. E má-fé aqui tem uma definição técnica. Ou a ONG sabia que a informação era falsa, o que chamamos de dolo, ou foi absurdamente negligente na hora de apurar os fatos, o que é a culpa grave. Isso nos leva à tese final, a regra do jogo que vale para todo o Brasil a partir de agora. Passo 1. Campanhas de mobilização social são, como regra, protegidas pela liberdade de expressão. Passo 2. A exceção. A responsabilidade só acontece se houver prova clara de má-fé. Simples assim, direto, e com um padrão de prova bem alto para quem acusa. Ok, muito interessante a tese, mas o que isso muda no mundo real? Vamos analisar os impactos práticos dessa decisão. Para os ativistas e as ONGs é uma vitória claríssima.
traz muito mais segurança jurídica para trabalhar. Para as empresas, o jogo virou. O ônus da prova agora é muito maior. Não basta só dizer que não gostou da crítica, é preciso provar má-fé do ativista. E para o judiciário, a decisão uniformiza tudo. No fim das contas, a sociedade ganha porque o debate público se mantém aquecido. É, sem dúvida, uma decisão que fortalece a participação social. E um ponto fundamental. Essa decisão foi tomada em regime de repercussão geral. Isso significa que não é só uma opinião. É uma regra vinculante, obrigatória. Qualquer juiz no Brasil, de qualquer instância, ao se deparar com um caso parecido, tem que seguir o que o STF definiu no tema 837. Mas olha, nem tudo foi consenso absoluto. A decisão teve uma divergência interna que revela um debate fascinante sobre o papel do próprio Supremo Tribunal Federal. A grande polêmica entre os ministros não foi sobre o resultado do caso do rodeio em si. Todos concordaram em proteger a ONG. A discussão foi sobre o tamanho da regra, quão ampla ela deveria ser. E aqui, os ministros Luiz Fux e Edson Fachin levantaram uma questão processual importantíssima. Esse quadro resume bem o dilema. De um lado, a tese ampla que venceu. Ela fala em campanhas de mobilização social de forma genérica. A grande vantagem? Eficiência. Cria uma regra clara para tudo. O risco é engessar o direito tratando situações futuras, talvez muito diferentes, da mesma forma. Do outro lado, a proposta divergente, mais restrita, que queria focar a tese apenas em casos sobre práticas com uso de animais. Isso daria mais flexibilidade para o futuro, mas poderia sobrecarregar o STF com mais casos parecidos. No fim, a gente vê que o STF fez uma escolha institucional clara. Ao optar pela tese mais ampla, o tribunal priorizou a eficiência, a estabilidade e a gestão do seu volume de processos. Foi uma decisão que buscou racionalizar o sistema de justiça, mesmo sabendo do risco de talvez limitar um pouco a evolução do debate constitucional no futuro. E a reflexão que fica é justamente essa. Nessa busca por um sistema de precedentes mais estável e eficiente, que é uma tendência mundial, será que o STF não pode ter, paradoxalmente, limitado um pouco a capacidade do direito de respirar, de evoluir e de se adaptar às novas e complexas questões que a sociedade sempre nos apresenta? É uma pergunta que, com certeza, vai continuar ecoando nos corredores dos tribunais. Espero que essa análise detalhada do tema 837 tenha ajudado a clarear os contornos da liberdade de expressão para o ativismo no Brasil. Para mais discussões aprofundadas como esta, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. A gente se vê na próxima.